E hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa data e também o que está sendo elaborado, o que precisa acontecer também para combater o fumo. Hein, Manuela? É você. Conta aí pra gente. Temos muito, Ana Paula, a explicar, a explanar sobre esse assunto, não é? E, bom, essa data foi instituída por uma lei federal com o objetivo de promover ações de educação e conscientização. O tema deste ano é tabagismo, os danos para a mãe, para a gestação e para o bebê. Mas o cigarro, ele causa danos para todos os públicos. Nós vamos passar algumas orientações importantíssimas com a especialista otorrinolaringologista Norma Tonhon, que eu já agradeço a participação. Uma ótima tarde para você. Bom, já para a gente começar, falando do tema deste ano, os danos são muitos, e podem provocar esse dano direto para o bebê se houver um consumo até muito intenso, a depender da intensidade do consumo, para esse bebê durante a vida. Quais são, então, esses impactos? Bom, a primeira coisa é que o cigarro hoje está sendo disseminado, não só o cigarro comum, o cigarro tradicional, como o cigarro eletrônico. E a grande quantidade de pessoas que usam o cigarro eletrônico são os jovens, adolescentes, e são os que mais, a faixa etária que mais engravida. Às vezes engravidam sem querer e o fumo inveterado vai causar danos no sistema cardiorrespiratório dessa mãe com uma oxigenação menor para esse bebê, para o embrião, para o feto, causando abortos espontâneos, às vezes bebês prematuros, baixo peso. Fora o problema pulmonar também, que causa na própria mãe, nessa mãe jovem ou não tão jovem, mas uma fumante inveterada. Você está falando dos impactos, até dentro da sua especialidade, que você cuida. E assim, uma discussão muito atual a respeito do tabagismo são os cigarros eletrônicos, que se popularizaram rapidamente entre os jovens e acaba que esse composto do cigarro eletrônico já foi comprovado que tem maiores danos até do que o cigarro convencional, é isso? Com certeza, porque a inalação é maior de tabaco, a concentração de tabaco no cigarro eletrônico é maior, eles não soltam fumaça e eles têm sabores, sabores bem convidativos, framboesa, hortelã. Eles não são liberados ainda no Brasil, graças a Deus. Existe um lobby para ser liberado, um lobby comercial, mas a gente faz o apelo aqui para a população civil, de modo geral, para ela tentar combater isso ao máximo, porque ele é muito pior, ele pode causar até uma insuficiência respiratória aguda e não é incomum isso nos jovens atualmente nos pronto-socorros. A senhora tem visto essa crescente desse consumo atualmente? Inclusive entre os alunos da medicina, Eu dou aula na medicina já há muitos anos e eu vejo que os próprios alunos da medicina usam. Eu acho que é falta de conhecimento, esse apelo que parece um pendrive, é uma coisa social, é uma coisa bonita, como foi na minha época o cigarro. Os anúncios de cigarro eram maravilhosos antigamente, Então a gente tem que combater. Enfisema, câncer de pulmão, câncer de garganta, boca, até câncer de bexiga, rim, está associado ao consumo ao uso do tabaco e consumo de álcool, Quer dizer, as duas coisas são bem piores. A associação de cigarro e bebida é muito pior. Isso é muito comum entre os jovens. Eu não fumo, mas eu fumo só quando eu bebo. E, assim, agora a questão toda é como procurar ajuda, como iniciar esse processo de se libertar do vício. Quais são as indicações? Então, existem tratamentos, Eu acho que quando a primeira coisa é a pessoa tá motivada a parar. Geralmente os mais velhos ficam motivados quando acontece um caso ou próximo ou na família de alguém que morreu diretamente devido ao problema do cigarro. O cigarro também piora as doenças cardiovasculares, mas o cigarro mata muito por causa do enfisema e do câncer de pulmão, principalmente. Mas o jovem não tem noção nenhuma, então eu acho que uma das coisas para poder diminuir ou fazer com que eles não entrem de vez no vício, é a gente ter mais campanha. Por exemplo, hoje quando você chamou para falar, eu quis vir exatamente porque eu acho que a gente tem que divulgar muito mais os perigos do cigarro do que essa indústria toda, romantizando o uso. Agora, as pessoas que já estão viciadas e querem parar, a gente tem tratamento psicoterápico, existem medicamentos, adesivos, antidepressivos que podem ser usados, uma série de coisas. Cada caso é um caso, Tem que procurar uma assistência
procurar uma ajuda médica. É porque algumas das vezes a pessoa recorre ao cigarro para aliviar alguma questão mental. É, exatamente. Eu estava até comentando com você antes que existe um antidepressivo que hoje ele ajuda a inibir a vontade de fumar, e ele foi descoberto ao acaso exatamente que pacientes depressivos que fumavam diminuíam um pouco a vontade de fumar com esse antidepressivo. Então é uma forma de ajudar. A gente tem várias pesquisas, mas as pesquisas para parar de fumar são menores do que esse incentivo comercial do uso do tabaco, né? Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar. Muito obrigada, doutora Norma Tonhon, pela participação. Então, são orientações importantes. E este dia, ele foi criado, né, inclusive com uma lei federal, para lembrar de toda essa conscientização. Volto com você, Ana. Valeu, Manuela. É muito bom, né? A doutora aí querendo falar, querendo ajudar, querendo contribuir. Então, que sirva aí para você que acordou hoje querendo, poxa, eu não quero mais isso, minha vida tá diferente, minha vida tá chata. Faz um teste, observa como você se comporta quando está fazendo isso e quando você não faz.